Nós estávamos falando acerca da Bíblia e de onde ela veio, de onde os vários manuscritos vieram, e devemos agora descobrir se nós podemos confiar na Bíblia ou não. Bem, os rolos do Mar Morto eram escritos meticulosamente copiados pelos essênios, e eu devo dizer que eles não eram judeus ortodoxos, eles tinham propensões cabalísticas. E os manuscritos antigos que eles copiavam eram exatamente iguais àqueles que são encontrados na Bíblia hoje. Então, de fato, isso é uma evidência em favor da Bíblia. Esses antigos manuscritos, eles dão um testemunho preciso até mesmo acerca do livro de Daniel. Foram descobertos em 1949. E eles provam que a Bíblia não sofreu mudanças durante todos esses anos. Esses manuscritos são fenomenais. Mas, depois disso, alguns outros manuscritos interessantes foram descobertos. Há um manuscrito famoso que foi descoberto perto de Alexandria, que incluía uma série completa de evangelhos gnósticos. A revista Time falou a respeito desses manuscritos não faz muito tempo. As palavras que vêm do passado. Cerca de 46 manuscritos foram descobertos perto de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, mudando as perspectivas que tínhamos acerca do cristianismo primitivo. Agora, é interessante que o Egito era a sede das ciências ocultas, e esses manuscritos foram enterrados para serem preservados. De quem? Claro que dos primeiros cristãos que certamente destruíram aquela biblioteca pagã. E desde 1945, esses manuscritos têm sido descobertos. E esses manuscritos têm mudado a perspectiva das pessoas. Alguns budistas chegaram a dizer que se eles soubessem que os cristãos tinham esse tipo de manuscrito, eles nem teriam se tornado budistas. Mas o que esses manuscritos dizem? São os assim chamados evangelhos perdidos que se tornaram tão famosos hoje em dia. Ali está o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e todos esses manuscritos maravilhosos, supostamente iluminando as crenças dos primeiros cristãos. Bem, havia os ebionitas, havia os marcionitas, havia os gnósticos, havia os tomazinos. Todos eles basicamente acreditavam na divindade do homem e na divindade não exclusiva de Jesus Cristo. Todos eles. Vamos ler o Evangelho de Pedro, que foi escavado, e você vai me dizer se você acha que ele é digno de crédito. Vamos lê-lo. Por falar nisso, esses escritos gnósticos são apócrifos e, portanto, são considerados sagrados. A cruz falava e andava. Jesus tinha morrido no dia anterior, pronunciando suas últimas palavras. Meu poder, ó poder, tu me deixaste para trás. Seu corpo foi tirado e colocado na tumba, mas agora, quando o sábado amanhecia... que dia agora é o sábado? Domingo se tornou o sábado aqui. O sábado, como o domingo, era guardado somente em Alexandria, no Egito e em Roma. O resto do mundo guardava o sétimo dia da semana. Aqui, nesta passagem, o sábado já virou domingo. O sábado amanhecia, uma grande voz desceu do céu. Será que isso é digno de crédito? Bem, vamos ver se o restante é digno de crédito. Uma grande voz desceu do céu, e 2 homens desceram. A pedra que bloqueava a tumba se moveu sozinha. Ei, a Bíblia não fala isso. E enquanto os soldados romanos ficavam de boca aberta, 3 homens saíram da tumba, 2 deles segurando o outro. Jesus não podia caminhar quando ele saiu da tumba? Parece que a sua ressurreição não foi tão maravilhosa assim. E a cruz o seguia. E ela andava sozinha. Será que a cruz foi enterrada com Jesus? E a cruz andava atrás dele. Por quê? Porque eles haviam tornado a cruz um símbolo muito importante naqueles dias. A cabeça dos 2 homens alcançava o céu, mas a cabeça daquele a quem eles apoiavam subia acima do céu. E eles ouviram uma voz: já pregaste àqueles que estavam dormindo? E aqui nós temos a doutrina da pregação aos mortos. E a resposta veio da cruz: sim. Vocês confiariam neste evangelho? Se vocês confiam, eu tenho pena de vocês. Deixe-me levá-los agora até o Sinai. Eu sempre quis conhecer o mosteiro de Santa Catarina, onde este manuscrito, no qual todas as traduções modernas se baseiam, foi descoberto. Este é o mosteiro de Santa Catarina, o famoso mosteiro. Aqui estão os crânios dos monges
que estavam ativos ali. Você pode orar para esses crânios e você então recebe uma bênção. Aparentemente, eles lhes darão uma resposta. Eu não vi nenhuma possibilidade de que eles me respondessem, porque eles não tinham fôlego neles. Mas ainda assim, se você quiser, você pode orar. E aqui está o Sinai, assim diz a tradição. E nesta igreja, você encontra os símbolos do sol e da lua e todos os símbolos pagãos. A famosa biblioteca do Sinai, onde esse manuscrito foi achado, e que tem todos esses antigos códices escritos à mão, esses famosos manuscritos, e o famoso Códice Sinaítico, que foi encontrado por Tischendorf em 1844. Aí está ele, e ele foi entregue aos eruditos católicos em 1844 e da Universidade de Leipzig. Essa é uma data interessante, e esse é o Códice Sinaítico. E percebam que há vários manuscritos antigos que estão depositados neste lugar. Há umas histórias interessantes sobre este mosteiro. O tratamento benevolente que os árabes deram ao mosteiro. Eles tomaram essa península no século VII. E aqui está o símbolo de Maomé e a proteção que ele dá direito, os privilégios que o profeta Maomé dá direito. Ele é o fundador do Islã e ele concedeu aos monges do mosteiro do Monte Sinai essa mesma proteção. Então, Maomé protegeu esse mosteiro. Mas quem mais o protegeu? Bem, aqui está um outro documento interessante. Napoleão Bonaparte, que era um maçom de grau 33, por falar nisso, se é que havia uma coisa dessas naqueles dias, e seu irmão era um grão-mestre na Espanha, e ele era um alto maçom, aqueles graus que nem sequer ainda existiam. Ele também protegeu esse mosteiro. Pessoas importantes protegeram esse mosteiro. Aqui estão os 4 evangelhos no Códice Sinaítico. Ali está o meu amigo, nós estamos entrando no mosteiro, aqui estão algumas pinturas do mosteiro, e aqui está essa sarça fascinante. E todas as pessoas estão alinhadas aqui para orar. Esta é a famosa sarça, intacta. Essa sarça supostamente sobreviveu por milhares de anos. E ela nunca foi sequer regada. Nem regaram a sarça. De fato, esta é uma das sarças mais famosas da história do mundo. Esta é a famosa sarça ardente da qual Moisés se aproximou. Assim dizem eles. Quando eles nos disseram que ela nunca tinha sido regada, eu perguntei para que servia aquele cano ali. Mas eles insistiram que aquele cano não funcionava. Bem, eles disseram que não havia água no cano, mas aquela era uma sarça cheia de espinhos, então eu fiquei imaginando se não havia outro cano ali por perto. Ainda assim, você pode orar para a sarça, e ela vai dar uma bênção a você. Eu não quis orar para ela. Então eu pensei, quem sabe se eu tocar a sarça, ela pode me ajudar de uma forma. Mas eu toquei a sarça e não senti mudança alguma. Vejam que esse é o tipo de paganismo que está sendo ensinado aqui. Ali estão os 2 diáconos sentados do lado de fora. Onde quer que a assim chamada Contra-Reforma, começada pelos jesuítas, dominou o povo, a língua vernacular foi suprimida e a Bíblia foi mantida longe dos leigos. Os jesuítas estavam tão ansiosos para destruir a autoridade da Bíblia, que eles chamavam de o Papa de Papel dos protestantes, que eles não temeram sequer criticar a sua genuinidade e o seu valor histórico. Os jesuítas fizeram guerra contra a Bíblia protestante, mas antes que o povo inglês seguisse o que estava acontecendo no continente e começasse a questionar a sua grande Bíblia inglesa, foi necessário que eles alterassem sua forma de pensar. Muita coisa tinha que ser feita para desacreditar a seus olhos a reforma, sua história, doutrina, seus documentos, que eles ainda consideravam uma grande obra de Deus. E foi isso exatamente o que eles fizeram. Eles tentaram destruir a sua forma de pensar. Agora, aqui está uma declaração muito interessante. Nós vamos ver quem foi que a fez em um momento. A despeito de toda a perseguição que os jesuítas enfrentaram, e aqui nós temos um católico romano falando, eles não abandonaram a Inglaterra, onde há um número maior de jesuítas do que na Itália. Há jesuítas em todas as classes sociais, no parlamento, entre o clero inglês,
entre os leigos protestantes, mesmo em locais ocultos. Bem, eu não consegui entender como é que um jesuíta podia ser um sacerdote protestante, ou como um sacerdote protestante poderia ser um jesuíta, mas o meu confessor me silenciou, dizendo-me, omnia munda mundis, falando que São Paulo se tornou um judeu para que ele pudesse salvar os judeus. E por isso nós não deveríamos admirar que um jesuíta pudesse se passar por protestante, em prol da conversão dos protestantes. Mas preste atenção, eu lhe suplico, para descobrir a verdadeira natureza do movimento religioso na Inglaterra chamado de puseísmo. O clero inglês, antigamente, estava extremamente preso aos artigos da fé, para que viessem a abandoná-los. As pessoas podiam usar em vão todas as máquinas colocadas em movimento por Bossuet e pelos jansenitas da França. E vocês sabem, esses eram aqueles que estiveram por trás da Revolução Francesa, os jesuítas, para reuni-los de volta à Igreja Romana. E assim os jesuítas da Inglaterra tentaram outro plano. E isso foi demonstrar, a partir da história e da antiguidade eclesiástica, a legitimidade dos usos da Igreja inglesa, para que daí, através dos apelos dos jesuítas ocultos entre o clero, pudesse surgir uma dedicada atenção à antiguidade do cristianismo. Quem escreveu que os jesuítas eram os sacerdotes das igrejas protestantes? Foi Decante, um sacerdote de Roma, professor de teologia. Foi o próprio homem que nos diz que era assim. Bem, então nós já sabemos que o romanismo entrou na Igreja da Inglaterra. Antes de 1833, se você tivesse uma missa como você tem hoje, isso era considerado anátema. Mas depois as coisas mudaram. Newman, o líder da universidade, disse: somente através da Igreja da Inglaterra você pode agir sobre a nação inglesa. Eu desejo, é claro, que nossa igreja seja consolidada com a sua comunhão e por intermédio dela, e por sua causa, e pela causa da unidade. Ele e seus associados criam que o protestantismo era o anticristo. Ok. Faber, um dos associados de Newton, disse: o protestantismo está perecendo. O que há de bom nele está sendo, pela misericórdia de Deus, guardado nos celeiros de Roma. Toda a minha vida, se Deus permitir, será uma cruzada contra a detestável e diabólica heresia do protestantismo. Percebam que há aqui uma guerra contra a Igreja da Inglaterra. Eu creio, disse ele, que o anticristo será o infiel e se levantará daquilo que se chama hoje protestantismo, e que a Igreja de Roma e a da Inglaterra se unirão para se opor a ele. Eles mudaram Apocalipse 13, 18. Eles não mudaram o número 666, mas na versão revista, eles acrescentaram uma nota de rodapé que diz que o número é 616. Agora, vamos falar desses dois cavalheiros, Westcott e Hort. Esses são os dois homens que escreveram, com base nesse manuscrito antigo, o texto grego que serviu de base para todas as traduções modernas. Quem eram esses dois cavalheiros e no que eles acreditavam? Bem, agora tudo que eu vou dizer vem dos livros escritos pelos filhos de Westcott e Hort, que publicaram suas cartas. Então, isso não é o que alguém diz sobre eles. Isto é o que eles mesmos falam sobre o que eles criam. Isso vem direto do original. E é ótimo que a gente tenha originais assim. E depois desta palestra, eles provavelmente vão desejar nunca ter escrito esses originais. Hort e Westcott rejeitaram a ideia da infalibilidade da Bíblia. Eles chamaram a doutrina da expiação substitucionária, ou seja, que Jesus morreu por você. Eles chamaram isso de imoral. Hort negou a historicidade de Gênesis, ele elogiou a Darwin e ele negou a divindade de Cristo. Será que isso parece familiar? Westcott nasceu em 1825. Hort nasceu em 1828. Eles eram membros do Partido da Igreja Alta, da Igreja da Inglaterra. Eles se tornaram amigos durante seus estudos na Universidade de Cambridge. Eles trabalharam juntos. Westcott se tornou bispo de Durham e Hort é mais lembrado como professor de divindade na Universidade de Cambridge. Bem, suas doutrinas eram tão jesuíticas que eu, de fato, não me surpreenderia se esses dois homens ilustres fossem, de fato, jesuítas. Vejam o que Hort fala sobre a evolução. O início de um indivíduo é precisamente tão inconcebível quanto o início de uma espécie. Certamente me incomodou descobrir que você tenha dito que não haja fatos que apoiem a visão de Darwin. Ele era darwinista e ele diz:
o seu livro me levou à conclusão de que algum tipo de desenvolvimento deve ter acontecido. E na carta de Hort para Macmillan, ele escreve: uma última coisa sobre Darwin. Eu não vou abandonar esse assunto depressa, porque esse assunto, para ser mais exato, não deixa que eu o abandone. E ele continua dizendo que ele era darwinista. Aqui está uma outra carta de Hort para Westcott. Você já leu Darwin? Como eu gostaria de falar com você a respeito dele. E outra carta para Ellerton. Mas o livro que mais me atraiu é o de Darwin. Nós não temos que ler toda a citação. Você pode lê-la sozinho. Ele diz que os argumentos de Darwin são irrefutáveis, impossíveis de responder. Em outra carta de Hort para Ellerton, ele diz: eu não tinha a menor ideia até algumas semanas atrás da importância dos textos. Ele está falando daqueles textos que tinham sido descobertos. Tendo lido tão poucos testamentos gregos e tendo me arrastado mais no desprezível textus receptus, então ele chama o texto recebido de desprezível. Pense naquele textus receptus. Isso não parece com aquele jesuíta que odiava o texto recebido e que o chamou de serpente, de cobra? Ele depende inteiramente de manuscritos tardios. Aí vem o seu argumento de que o texto sinaítico era anterior. É uma bênção que tenhamos esses manuscritos mais velhos. Então, carta de Hort para o reverendo Ellerton. Westcott e eu vamos editar um texto grego para o Novo Testamento, em 2 ou 3 anos, se possível. Então ele fala de Lachmann e Tischendorf, que irão suprir os materiais. Então ele diz: o nosso objetivo é fornecer ao clero em geral, às escolas, um texto grego portátil, que não será desfigurado com as corrupções bizantinas. Em outras palavras, ele está dizendo que esse texto não vai conter o texto recebido. Em outra carta, Westcott diz para Hort: em relação à proposta de recensão do texto do Novo Testamento, o objetivo deveria ser, eu suponho, preparar um texto para uso comum em geral. Com tal finalidade em vista, não seria melhor introduzir apenas algumas emendas? Ou seja, mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isto é, fazer alterações no texto recebido e anotar na margem como parecer adequado, de forma legível. O que ele está dizendo é que se fizerem mudanças completas, os ingleses vão ficar nervosos. Então eles dizem: vamos mudar apenas um pouquinho aqui e escrever na margem o que nós achamos importante. Assim, quando eles lerem na margem do manuscrito, eles vão dizer: oh, sim, isso provavelmente não deveria estar aqui, porque no manuscrito mais velho, deveriam dizer manuscrito mais corrupto, mas eles não dizem isso. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Foi isso que eles decidiram fazer. Eu sinto muito a desgraça de circular o que eu acho que são cópias falsas das Escrituras Sagradas. Eles estão falando da versão autorizada. E eu estou muito ansioso para fornecer algo para substituí-las. Mas isso não pode ser um texto que dependa só da nossa decisão, mesmo que nós não fôssemos inexperientes demais para tomar essas decisões. Percebam que o que ele está dizendo é que ele não está disposto a escrever a Bíblia toda sozinho, mas deve ter o apoio de uma preponderância óbvia e clara da evidência. A margem nos dará amplo espaço para a nossa crítica ou os nossos princípios. E é por isso que eu sugiro que quando você ler as margens da Bíblia, não creiam nessas margens. Meu desejo é me afastar do texto recebido popular somente no caso em que ele esteja claramente equivocado. Equivocado em sua opinião, claro. Então ele faz a seguinte declaração: Westcott, Garhan, C.B. Scott, Benson, Bradshaw, Lord e eu começamos uma sociedade para a investigação de fantasmas. Ok, eles eram espíritas, estando de fato realmente disposto a crer que estas coisas realmente existem e devem ser discriminadas dos embustes. E eles então acham um nome: Clube do Touro e do Galo. E disso surgiu uma sociedade incrível. Em 1882, a Sociedade para Pesquisa Psíquica foi fundada. De fato, era uma combinação desses grupos que já trabalhavam independentemente. E assim eles trabalhavam com telepatia, mediunidade, a antiga sabedoria oculta. A Sociedade de Fantasmas da Universidade de Cambridge foi fundada por nenhuma outra pessoa a não ser Edward White Benson, o futuro arcebispo da Candelária, junto com essas duas pessoas ilustres. E Darwin
também frequentava. Agora, esta sociedade, a Sociedade para a Pesquisa Psíquica, é também a sociedade que administra o lado esotérico do movimento da nova era hoje em dia, com todo o seu esforço de se comunicar com o mundo espiritual. Todas essas coisas estavam ali. Entre as inúmeras pessoas e grupos que na metade do século XIX estavam pesquisando esses temas, pode-se encontrar Edward White Benson, arcebispo da Candelária. Encontramos o seu filho, A.C. Benson, no ano de 1851, escrevendo o seguinte parágrafo: entre as diversões do meu pai em Cambridge estava a fundação de uma sociedade de fantasmas, a precursora da sociedade psíquica. E então pessoas como Lightfoot, Westcott e Hort faziam parte como seus membros. Aí está. Ele, naquela época, estava mais interessado em fenômenos psíquicos do que ele admitia. Assim, a evolução da mediunidade tradicional para a comunicação com os mortos contemporânea foi gradual. O espiritismo original tinha começado em 1848. Então veio a Sociedade da Pesquisa Psíquica na Inglaterra. E então Helena Petrovna Blavatsky pegou essa sociedade e a continuou. E é ela que escreve: Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Satanás é o único bem deste planeta. É isso que ela escreve. A doutrina secreta vem desse grupo. Agora, será que eles pertenciam a outras sociedades secretas? A resposta é sim. Hort era um membro de uma sociedade secreta. Ele encontrava tempo para frequentar as reuniões de várias sociedades e, em junho, se filiou à Companhia de Mistério dos Apóstolos. Ele permaneceu sempre um membro fiel do clube secreto, que, por volta de 1896, se tornou famoso porque continha membros importantes que pertenciam a ele. Nessa época, o clube foi, de certa forma, revigorado. E foi Hort que foi o principal responsável pelas palavras do juramento que unia os membros para uma conspiração de silêncio. Então, ele pertencia a uma sociedade secreta? Sim ou não? Sim, que os compelia ao silêncio. Será que isso parece maçônico para você? Sim ou não? Bem, o primeiro-ministro da Inglaterra também estava ali, e ele escreveu a Constituição para a Liga das Nações. E foi ele que insistiu que todas as religiões deveriam se tornar uma. E escreveu uma solução esotérica, que também é considerada maçônica. Então, essas pessoas eram todas maçons. Agora, nós vimos ontem que os iniciados mais altos criam que quem é Deus? Que o diabo é Deus, que Satanás é Deus, que Lúcifer é Deus. Então, o Sr. Hort, você vai reescrever a Bíblia crendo que Lúcifer é o Filho de Deus? Será que então ele não faria de Jesus menos do que ele é? Será que eles não iam querer reescrever a Bíblia para tirar Jesus da Constituição? Sim ou não? Será que nós não estamos testemunhando isso hoje em dia? Estamos ou não estamos? Essa é a questão. Eu não vou responder isso hoje à noite. Nós veremos amanhã. Tragam suas Bíblias. Vamos voltar a 1854. Numa carta de Hort para o reverendo John Ellerton. Eu acho uma pena que Maurice verbalmente tenha rejeitado o purgatório. Mas eu plenamente concordo com ele nos 3 pontos cardeais da discussão. Que a eternidade é independente da duração, que o poder do arrependimento não é limitado a esta vida. Vocês podem crer nisso? Ele acreditava no purgatório. E que você pode se arrepender do outro lado da vida. E que não é revelado se, no final das contas, todos irão ou não se arrepender. A moderna negação do segundo tem, a meu ver, mais que ver com a desespiritualização da teologia do que com qualquer outra coisa. Bem, ele acreditava na doutrina católica do purgatório. Será que ele fala alguma coisa mais sobre isso? Ele escreveu uma carta dando conselhos a um jovem aluno. A ideia da purgação, queima dos pecados do outro lado, da purificação pelo fogo, parece ser inseparável do que a Bíblia nos ensina. Então, ele está ensinando doutrina jesuítica ou está ensinando doutrina protestante? Ele está ensinando doutrina jesuítica. Mas é muito esperto dele dizer que ele é protestante para que os protestantes aceitem a sua Bíblia, porque esta Bíblia agora vem da pena de um protestante, se nós não soubéssemos a verdade. Então a doutrina nos ensina a respeito das punições divinas, e embora pouco seja dito com respeito ao futuro estado, parece para mim incrível que as punições divinas não proporcionassem qualquer mudança de caráter
quando esta vida visível chegar ao fim. Então, ele acreditava no purgatório. E o que ele fala a respeito da expiação? Que Jesus morreu por você? Bem, aqui está a carta publicada na sua bibliografia, volume 1, página 322. Eu acho que eu já mencionei para você antes o livro de Campbell sobre a expiação. É um livro valioso, mas infelizmente ele não conhece nenhuma outra teologia a não ser a protestante. O que ele está dizendo? Letter de Hort para Westcott. Eu concordo plenamente, corrigindo apenas uma palavra, com o que você diz sobre a expiação. Tendo por muitos anos crido que a união absoluta do cristão com o próprio Cristo é a verdade espiritual, da qual a doutrina popular da substituição é uma contrafação imoral e material. Uau! Então, o fato de Jesus ter morrido para você é uma doutrina imoral? Em vez disso, o que é moral, então, é que nós nos tornamos um com Cristo e nos tornamos Deus? Eles dizem que isso é moral. Agora, quem é que ensina isso? Os jesuítas e os maçons, ou a Bíblia. Quem é que ensina isso? Então, quem era este homem? Ele pertencia a uma sociedade secreta, tinha um clube psíquico. Não apenas isso, ele detestava o texto recebido, ele cospe na expiação. É isso que faz um cavaleiro templário, cuspir na cruz. Outra carta, certamente nada pode ser menos escriturístico do que a limitação moderna de Cristo suportar os nossos pecados e sofrimentos na sua morte. Mas, de fato, isso é apenas um aspecto de uma heresia quase universal. Ok, essas são pessoas que criaram o documento no qual as Bíblias modernas se baseiam. Vocês acham que eles merecem crédito? Eu não acho. Aqui está outra carta, de Hort para o reverendo Davis. Nenhum ser racional duvida da necessidade de uma revisão da Bíblia. E as objeções práticas do povo são inúteis. Contudo, eu sou favorável a uma postergação. Ele estava tendo problemas porque os ingleses ainda conheciam as suas Bíblias. Claro, nenhuma revisão pode ser final. Seria absurdo esperar a perfeição. Mas a crítica dos dois testamentos no texto e na interpretação parece a mim estar agora num estado caótico, na Alemanha e muito mais ainda na Inglaterra, e que os resultados de uma revisão imediata seriam peculiarmente insatisfatórios. Então, os ingleses conheciam as suas Bíblias, este era o problema, eles tinham que ser cuidadosos, eles tinham que ser sorrateiros, e era isso que eles iam fazer. E ele diz, bem, vamos ler primeiro o que está escrito aqui. É claro que é verdadeiro que nós só podemos conhecer a Deus através de formas humanas. Mas então eu acho que toda a Bíblia ecoa a linguagem de Gênesis 1:27, e portanto nos garante que as formas humanas são também formas divinas. Peguei você, Sr. Hort. O que você está dizendo? Você está dizendo que nós somos deuses. E quem é que ensina isso? Satanás é que ensina isso. Agora, escutem mais esta. 1 João 5:7, na Bíblia do Rei Tiago. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Vocês podem procurar em vão nas suas Bíblias modernas por este verso. Você não vai encontrá-lo na Nova Versão Internacional. Você não vai encontrá-lo na versão revista. Ele foi removido para que eles possam ser Deus. Carta de Hort para Westcott. Já faz muitos anos que eu estou persuadido de que a adoração a Maria e a Jesus tem muita coisa em comum nas suas causas e em seus resultados. Talvez toda a questão resida na ideia verdadeira de mediação, que foi quase universalmente corrompida em uma ou duas direções opostas. Então quem pode ser os seus mediadores? Maria pode. Essa doutrina é bíblica ou católica? E o outro homem? Westcott escreve, eu tenho tentado me lembrar das minhas impressões de La Salette. Isso é interessante. Nós vamos estar falando sobre La Salette, que é um templo de adoração de Maria. Eu queria perceber que verdade esquecida testemunhava a mariolatria. E agora nós podemos dizer que é justamente a questão dos ensinos dos milagres.
Bem, Sr. Westcott, então você quer exaltar a mariolatria e diminuir a Jesus? Carta de Westcott para o reverendo Benson. Tanto quanto eu possa julgar, a ideia de La Salette era a de Deus se revelar a si mesmo. Não em uma forma, mas em muitas. Percebem? Ecumenismo. Coisa fascinante. Carta de Hort para o reverendo Rowland. Eu temo ainda diferenças mais sérias entre nós na questão da autoridade, especialmente da autoridade da Bíblia. Se esta objeção primária fosse removida, eu acho que as nossas diferenças passariam a ser apenas uma diferença de grau. Blá, 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 blá. Ele quer se livrar da ideia de que a Bíblia é inspirada. Para ele, erros e preconceitos devem ser removidos mais por um esforço individual do tipo indireto do que por um ataque aberto combinado. Ele está dizendo, vamos trabalhar por trás dos bastidores. Vamos ser sorrateiros e quietos. Vamos evitar uma crise prematura. Essas pessoas são espertas. Embora eu ache que uma convocação não é competente para iniciar uma medida assim, contudo eu sinto que, à medida que nós três estamos juntos, seria errado se nós não nos esforçássemos o máximo, como Lightfoot diz. Do trabalho é muito boa. Se nós três nos unirmos, mas sem trazer conosco todas as sociedades que nos apoiam, nós poderíamos completar uma revisão textual. Ele está dizendo, nós não podemos mudar tudo agora. Vamos fazer pouco a pouco. Nós precisamos ficar juntos, nós três. Há uma esperança de que as leituras alternativas possam encontrar um lugar na margem. Então é assim, essas observações aparecem nas margens e quando você vai de uma versão para outra, elas somem, desaparecem. E assim é que a Bíblia muda. Você sabe que se você pegar a sua Bíblia e a abrir no meio do livro de Atos, se você pegar uma Bíblia na Nova Versão Internacional e você for para o meio do livro de Atos, e então você parar e contar todas as palavras até o fim de Apocalipse, aí você tem o total de palavras que já foram omitidas nas Bíblias modernas. Ou seja, do meio de Atos até o fim de Apocalipse. Agora, se o homem não deve viver de pão apenas, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o que nós vamos fazer com tantas palavras que desapareceram? São cerca de 60 mil palavras que desapareceram. Nós não deveríamos ter uma conferência antes da primeira reunião para revisão? Há muitos pontos nos quais é importante que nós concordemos. As regras, embora liberais, são vagas. E a sua interpretação dependerá de ação decisiva a princípio. É quase impossível decidir o valor daquilo que parece ser uma alteração trivial. Agora, prestem atenção nisso em relação à palestra de amanhã. É quase impossível julgar o valor daquilo que parece ser uma alteração trivial. Resumindo, mude o texto de modo que as pessoas nem sequer notem a mudança. Há alterações triviais, simplesmente lendo-as uma depois da outra, que, tomadas todas juntas, teriam consequências importantes, mas que poucas pessoas pensariam a princípio. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O que eles estão dizendo aqui é, nós vamos mudar a Bíblia um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E se nós pegarmos todas essas alterações juntas, nós vamos ter uma doutrina completamente diferente. E essa massa estúpida não vai nem notar. É isso que eles estão dizendo. Bem, nós vamos estudar isso amanhã. Eu vou mostrar a vocês essas mudanças triviais e vocês vão ficar chocados com o que eles fizeram com Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrem-se, eles estão falando de mudanças triviais. A diferença entre uma foto, diz Rafael, e uma cópia é composta de inúmeras diferenças triviais. Isso não é interessante? Nós temos com sucesso resistido à advertência de terreno perigoso, onde as necessidades de revisão exigiam que a revisão fosse feita. É, de fato, sem dúvida, o início de um novo período na história da igreja. É por isso que os objetores zangados têm razão para a sua perplexidade. Vejam como essas pessoas são sutis. Balfour era um membro dos Apóstolos de Hort e presidente da Sociedade para Pesquisa Psíquica. E eu disse para vocês que ele era o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele escreveu o primeiro rascunho da Liga das Nações. Ele foi, pelo menos, parcialmente responsável por ele.
Então, esses indivíduos famosos e importantes, vejam o que encontramos sobre eles num livro chamado Que Bíblia, de David Philip. Hort escreve ao reverendo Howland Williams em 21 de outubro de 1858. Adicionalmente, eu concordo com eles, com os autores de ensaios e revistas, em condenar muitas doutrinas específicas da teologia popular. Os evangelhos parecem pervertidos mais do que insinceros. Há, eu temo, ainda diferenças mais sérias entre nós no assunto da autoridade, e especialmente na autoridade da Bíblia. Ele não cria na autoridade da Bíblia. Ele escreve da França. Depois de deixar o mosteiro, nós passamos por um pequeno oratório que nós descobrimos no alto de uma colina, e ali estava uma pietá, do tamanho de uma pessoa, a Virgem e o Cristo morto. Se eu estivesse sozinho, eu teria me ajoelhado ali por horas. Aí está um católico romano falando. Esse não é um protestante. Se ele não era um jesuíta, eu prometo comer o meu chapéu. Westcott escreve ao arcebispo da Candelária uma crítica ao Velho Testamento. Ninguém agora, eu suponho, acredita que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, deem a história literal. Eu não acho que seria possível que uma pessoa de olhos abertos pudesse acreditar nisso. Eles não criam em nada, e esses são os melhores manuscritos do mundo? Vocês acreditam nisso? Eu estou inclinado a pensar que nenhum lugar como Éden jamais existiu, e que a queda de Adão, de modo algum, foi diferente do que a queda de qualquer um de seus descendentes. Eles estão dizendo que não havia queda, e esse é um ensinamento oculto. Hort escreve, a perspectiva puramente romana parece mais próxima e mais provável da verdade do que a evangélica. Então, Roma está certa e os evangélicos estão errados. Hort escreve para Westcott, eu me lembro de ter chocado a você e Lightfoot, não faz muito tempo, ao expressar a crença de que o protestantismo é parentético e temporário. O que ele está dizendo é, nós vamos nos livrar dele. De certa forma, é uma interferência nauseadora no momento. Então, nós já vimos, primeiramente, quando nós olhamos na história de onde esses manuscritos vieram, e os manuscritos têm 3 vertentes, 2 delas são aparentadas, há apenas 2 vertentes de fato, baseadas em uns poucos manuscritos que levaram às alterações, corrompidos provavelmente por Orígenes e por Eusébio. Então, essas pessoas pegaram esses textos e disseram, esses são os manuscritos mais antigos, portanto, eles são os melhores, e nós vamos basear as novas traduções nesses manuscritos, e vamos jogar fora o texto recebido. Deuteronômio 11:16 diz, acautelai-vos, para que vosso coração não vos engane, e para que não vos desvieis e sirvais a outros deuses adorando-os. 1 Timóteo 4,16 diz, acautela-te de ti mesmo, e tem cuidado da doutrina, continua nela, pois ao fazer isto, tu salvarás a ti mesmo e aqueles que te escutam. Mas e se esses textos sofreram tantas alterações que eles não podem mais dar apoio às doutrinas? O que você faria então? Vocês sabiam que a doutrina do estado dos mortos não pode ser adequadamente apoiada pelos novos manuscritos? Você sabia que a divindade de Cristo também é um problema ali? Porque uma vírgula aqui, uma pequena alteração ali, uma outra coisa ali, e isso muda toda a figura. Você sabia que Jesus passa a ser um mentiroso e o diabo passa a ser sincero se você lê o texto do novo manuscrito? É bastante interessante. Eu convido a que você venha amanhã para ouvir. 2 Coríntios 2,17 diz, pois nós não somos como muitos que corrompem a palavra de Deus, mas em sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, falamos nós em Cristo. Se Jesus não é tudo em nossa vida, então nós não temos nada. Se Jesus não é Deus, nós não temos nada que esperar. A nossa melhor esperança é um ciclo de reencarnação no mundo miserável. Primeiro como ser humano, depois como animal, depois como uma folha, para ser comida por uma vaca. Uma existência bem miserável, se vocês perguntam a minha opinião. Mas se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se Ele pagou o preço pelos meus pecados, eu tenho uma saída. Eu tenho uma solução para o problema. Eu tenho uma resposta para os meus questionamentos interiores, porque eu sei de onde eu sou.
Eu tenho uma origem nobre. Eu sei em que estado eu estou. Eu estou num estado caído, pecaminoso, e eu tenho uma necessidade da redenção que eu posso apenas obter naquele que me fez em primeiro lugar. E esta é a doutrina que está sob ataque. O darwinismo está tomando lugar da criação. É isso que nós vimos, é isso no que eles creem. Eles estão tentando apagar a expiação, para que Jesus não preencha mais esse papel. E para que Zoroastro e Osíris possam ser iguais a Jesus. De fato, até eu devo me tornar o seu igual, porque eu sou tão bom quanto ele é. Eu também sou divino, assim dizem eles. Mas eu lhes falo que alguém está mentindo, ou um ou outro. E então nós temos que formular uma outra pergunta. Por que Roma está tão silenciosa hoje em dia acerca da Bíblia, mas ainda ataca de modo ferino o texto recebido? Por que ele está sob ataque por toda parte, em todo o seminário de teologia? Por que em todo o seminário teológico se diz que o texto recebido é o pior texto? Eles dizem, joguem-no fora, aqui está algo que é melhor para vocês. Venham e vejam amanhã, se de fato ele é o melhor para vocês. Venham ver por si mesmos. Obrigado.